E quando eu estava pronto, estabelecido, eu levantei e no meu coração, não é isso. Isso aí é para outro dia, isso é para você, mas eu tenho outro alimento para o povo. Eu falei, meu Deus. E eu falei, o horário agora, daqui a pouco está na hora de ir para a igreja. Como é que faz? O que o senhor quer? E Deus abriu ao meu entendimento essa mensagem que eu vou trazer ao teu coração. Por favor, põe o tema da mensagem na tela. Vamos todo mundo ler bem alto, pessoal. Leve Jesus a sério. Gente, nós estamos vivendo num tempo onde o povo de Deus tem se tornado, às vezes, muito brincalhão até com as coisas santas. E com as coisas de Deus, não dá para brincar. Com as coisas de Deus, nós não podemos tratar de qualquer maneira. O fazer a obra é é algo muito santo e precisa ser tratado como tal. O ser parte do corpo de Cristo é algo muito santo. Você é parte do corpo de Cristo e você deve tratar isso com santidade. O servir a Deus, o pertencer a Deus, não pode ser algo banalizado. E às vezes tem sido banalizado pelos próprios irmãos, pelo próprio povo da igreja. A igreja, eu não estou aqui para criticar a igreja de ninguém. Você nunca vai ver, a não ser que seja algo contra a igreja, a gente precisa fazer para defender você e guardar você, aí a gente pode fazer menção de algo, mas nós não fazemos acusação ou ataque a qualquer que seja a igreja. Nós não estamos aqui para dividir o reino, mas até nas igrejas, às vezes, a piada tem tomado conta ou tomado lugar da palavra. As pessoas estão, a mensagem, água com açúcar, é para acalmar um pouco o coração, e as pessoas gostam mais da emoção, e as coisas de Deus são empurradas com a barriga, e não pode. Quem não leva Jesus a sério, quem não trata as coisas de Deus com temor, e eu vou explicar que temor, aqui nós vamos ver, temor é respeito. E a Bíblia manda que temamos e também venhamos tremer diante de Deus. Então, a nossa conduta com Deus tem que ser de respeito, sabendo que o juízo virá, que Jesus virá buscar a igreja e que cada um de vocês, cada um de nós, vamos nos apresentar a Deus para prestar conta de tudo o que fizemos. E em Apocalipse 22, Jesus fala que ele traz consigo o galardão, a recompensa para cada um, segundo as suas obras. Você tem levado Jesus a sério? O seu compromisso com Deus, o negócio está firme, está sério, ou a coisa está meio que mais para lá do que para cá? Nós precisamos levar as coisas de Deus na devida seriedade que é merecida. Amém, pessoal? Abra a Bíblia em Provérbios, capítulo de número 19. Provérbios 19, nós vamos começar aqui a mensagem de hoje. O pastor Eduardo aqui um pouco rouco, dá para perceber? Hein, gente? Pouquinho, né? Mas tá bom, não tá? Eu costumo ter a voz fininha, então quando eu fico rouco, a minha voz fica até um tanto mais bonita. Provérbios, capítulo de número 19, eu quero ler com vocês o verso de número 23, e esse provérbio, eu digo que é uma passagem bíblica que muito chama a minha atenção. Diz assim, versículo 23, o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Vou ler de novo. O temor do Senhor, primeiro, encaminha para a vida. Quem tem temor ficará satisfeito. E a Bíblia diz, não o visitará mal nenhum. 3 coisas aqui que a gente poderia falar durante o culto todo sobre elas. Temor é respeito, temor não é medo, temor não é eu servir a Deus assustado, com medo do inferno, com medo do diabo me tocar, com medo de Satanás entrar na minha vida. Não. O temor, ele anda junto com o amor. As palavras até se parecem, mas quando eu amo a Deus, eu temo, eu respeito, eu trato as coisas de Deus com seriedade. Ele fala comigo, eu me inclino e o obedeço. E quando eu faço isso, quando você faz isso, a Bíblia diz que você será encaminhado para a vida. Quer dizer, as portas vão se abrindo, conforme a Escritura Sagrada diz, você vai andando, conduzido por Deus de glória em glória, de vitória em vitória, o temor encaminha para a vida.
Aquele que tem temor, no final vai ficar satisfeito. Olha, valeu a pena ter servido a Jesus. Valeu a pena ter andado com Deus mesmo, pastor. Poxa vida, como Deus me ajudou. Foram muitas lutas, mas a mão de Deus esteve sobre mim. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você vai ficar satisfeito. A falta de temor trará também insatisfação. É o contrário é verdadeiro também. Quem tem temor vai ficar satisfeito. Quem não o tem vai ficar frustrado. Uai, minha vida deu errado, era para ter dado certo, quase que eu consegui, quase fui feliz, minha vida quase rompeu. Mas, pastor, o senhor não acredita, por causa disso aqui não deu certo. Você quer viver no quase? Ou quer ver Deus realizando o que Ele tem para a sua vida? Então viva no temor. Você que diz, eu quero ver Deus agindo, respeita a palavra. Aquilo que Deus fala, nós não vamos entrar nisso, mas é importante falar. Aquilo que Deus fala tal como perdoe o seu irmão, honre, sendo fiel à sua esposa, ao seu marido, as alianças que faz, alianças profissionais. Libere perdão a quem te ofendeu, a santidade convém à casa de Deus. Quando você ouve isso e guarda no coração, você vai ficar satisfeito. A vida vai lhe abrir as portas. A bênção de Deus, você não vai correr atrás dela. Deuteronômio 28 fala que quando você ouvir a voz de Deus, guardar o mandamento, isso é respeito, isso é temor. As bênçãos virão e o que, gente? Te alcançarão. Você não vai ficar correndo atrás de bênção. Elas vão te alcançar. Diga glória a Deus. O temor faz isso. A falta dele faz com que a maldição nos alcance. O diabo nos alcance. Então leve Jesus a sério. E no final ele fala, e não visitará mal nenhum. Quer dizer, não tem demônio, não tem obra do inferno que vai achar uma brecha para entrar na sua vida quando você anda no temor. Pastor, isso quer dizer que então eu não vou ter luta nenhuma. Glória a Deus e aleluia. É verdade isso? Você vai ter luta, mas o diabo não te toca. Você vai ter luta, mas Satanás não prevalece quando você tem o temor de Deus. Leve Jesus a sério. Trata as coisas de Deus com a devida seriedade. Não entra na onda dos brincalhões, dos zombadores. A Bíblia é recheada de histórias de pessoas que brincaram com as coisas sagradas e deram ruim, e se deram mal. Eu quero ler com vocês, por favor, abra a Bíblia em Filipenses 2. É uma orientação do apóstolo Paulo. Nós vimos Provérbios no Antigo Testamento. Salomão escreveu Provérbios, mas agora eu quero ler para você uma palavra no Novo Testamento, depois de Cristo, de sua morte e ressurreição. O apóstolo Paulo, usado por Deus, ele escreve ao povo de Filipos. Os filipenses eram pessoas firmes, fiéis, como toda igreja foi atacada por heresias. Naquele tempo, não era só o pecado, como hoje também, naquele tempo, falsos profetas, falsos pregadores atacavam a igreja, e a igreja corria sérios riscos. E aí o apóstolo Paulo, no meio de sua epístola, no capítulo 2, que ele vem ensinando a ser como Jesus, lembra disso? O qual não teve por usurpação ser igual a Deus, antes deixou o seu trono de glória, veio ao mundo, se fez servo, foi obediente até a morte de cruz. Está tudo aqui no capítulo 2. Aí no versículo 12, eu me deparei com isso aqui hoje, diz assim, olha, de sorte que, meus amados, ele falando para a igreja da época e para a igreja de hoje, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com o quê, pessoal? Com temor e o que mais? Com tremor. Para um pouquinho, eu vou explicar e trazer para nós uma facilidade para o nosso entendimento. Ele estava dizendo, gente, sempre que eu enviei cartas, vocês sempre obedeceram à voz de Deus e à direção que Deus me deu para entregar para vocês. Vocês são um povo fiel. E vocês obedecem quando eu estou presente. Na minha ausência, eu peço, obedeçam ainda mais. Vocês têm que ficar firmes. Vocês têm que andar na obediência. E ele fala assim, uma recomendação. Operai a vossa salvação. Ele fala, vocês têm que andar na obediência, na direção de Deus, para que vocês estejam exercendo a salvação. Você não é salvo uma vez e salvo para sempre.
existem pensamentos... Tem coisa que é delicado de falar, porque senão a gente sai um pouco e ataca algumas coisas. Mas existem religiões, existem calvinistas, arminianos. Pastor, não sei nem do que o senhor está falando. Deixa eu explicar uma coisa. Tem gente que acredita que a salvação vem pela graça e mediante a fé, que é o que a Bíblia fala. Salvação é algo gratuito e eu a recebo mediante a fé. E quando eu digo, Jesus é o meu Senhor, e agora eu creio nele, e a minha vida é regida pela sua palavra, eu passo a ser um homem salvo. Quem entende isso aqui? Só que existem linhas de pensamentos que diz assim, olha, a pessoa que vai ser salva, ela já nasceu para ser salva. E quem não vai ser salvo, nunca vai ser salvo. O que é uma mentira. Isso não é verdade. Existe uma discussão entre arminianos e calvinistas, e ficam, Deus já tem seus eleitos, seus predestinados, e se você não nasceu para ser salvo, já era, vai para o inferno. Nós não acreditamos nisso. Pastor, por que o senhor não acredita nisso? Porque eu tenho uma Bíblia. Eu falo isso com uma certa ironia, mas é só ler a Bíblia que você vai ver que o homem perdido, ele pode aceitar Jesus e ser salvo. E o homem salvo pode abandonar Jesus e tornar-se um perdido e perder a salvação. Então, preste atenção. Paulo fala, gente, vocês receberam a Cristo. Vocês andam na palavra. Agora, todo dia exerçam a vossa salvação com temor, com respeito. E com tremor. Esse tremor, pastor, como é que é? É ficar com a mão assim, a perna também? Dá para ver meu joelho também, gente? Ó, pastor, é desse jeito? Temor, respeito e tremendo as canelas e as mãos? Não. Esse tremor diz respeito à consciência de que um dia você vai prestar conta, o que gera um certo desconforto no sentido de eu não posso vacilar. Não é o medo de Deus, mas se eu vacilar, eu posso perder minha salvação. Quem entende isso aqui? Leva Jesus a sério para você não perder o que lhe foi dado. Leve a Jesus a sério para que você não venha levar um susto no dia do juízo. A Bíblia fala que Jesus vai vir, vai separar à direita as ovelhas, à esquerda os bodes, e Jesus vai falar, vinde benditos de meu Pai, pode entrar, o reino vos foi preparado desde a fundação dos séculos, desde a fundação do mundo. E os outros, aqueles que a Bíblia fala que são como bodes, bode é rebelde, bode é difícil de tratar, não dá ouvido à voz do pastor, à voz de Deus. E aí a Bíblia fala que ele vai dizer a estes, quer dizer, os rebeldes, os que não quiseram obedecer, os que não tiveram respeito, apartai-vos de mim, o quê? Malditos. Nós podemos nos tornar malditos quando nos apartamos do temor a Deus, de levar Jesus a sério. Pastor, eu estou na igreja, mas assim, sabe como é que é? Eu dei uma relaxada. Não, hoje é dia de recuperar aí a sua comunhão com Deus perfeita. Pastor, eu dei uma cambaleada aí, sabe, parei de servir como eu já servia antes. A Bíblia diz, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Volta às primeiras obras, senão, meu irmão, minha irmã, a coroa que está na tua cabeça vai ser tirada. Você vai perder a salvação. Então, a palavra de hoje é, opere a sua salvação com temor e tremor, com respeito a Deus e com tremor, quer dizer, sabendo que você vai prestar conta. Para um pouquinho e pensa numa coisa comigo. A qualquer momento Jesus virá. Quem concorda com isso? Esses dias eu bati um papo com uma amiga minha que está aqui. Ela falou, não posso morrer agora não. A gente estava conversando sobre algumas coisas. Eu falei, pensou se você morre e tal? Tem que andar com Deus. Ela falou, não, mas não vou morrer agora não. Eu falei, a gente não sabe. O meu pai, um dia, com 38 anos de idade, estava conversando, do nada deitou para dormir, quando acordou no meio da noite, um olho dele já não enxergava, ele falou, estou cego de um olho, e pegou o carro, dirigindo, foi para o hospital, o médico examinando, e ele sentado, ele só caiu de lado e nunca mais voltou. Meu pai morreu com 38 anos, não bebia, não fumava, não tinha vício nenhum, não era uma pessoa de vida toda destruída, desregrada, de excesso, era um trabalhador, mas a vida acaba. Quem aqui já perdeu amigo ou familiar, pastor, do nada, só desligou o disjuntor e foi embora? Quem aqui? A vida é assim. Se você fosse hoje uma pessoa cujo disjuntor fosse desligado, se a sua vida acabasse hoje. Eu lembro que eu preguei uma mensagem que falava, se Jesus voltasse no domingo que vem, quem lembra dessa? E foi muito boa. Foi se Jesus voltasse domingo que vem. Quem lembra dessa?
Foi tão boa que levantou a mão umas 12 pessoas. Arrebentou. Amém, gente? Nada, mais gente. Vamos lá. Se Jesus viesse hoje para você, você entraria diante de Deus com a santa confiança? Tenho andado no temor? Estou levando Jesus a sério? As coisas de Deus não são banalizadas por mim? Você tem certeza da sua salvação? Você que está aqui, jovem, crescido, moça, rapaz, casado, solteiro, se Jesus hoje voltasse para você, você tem certeza que ao levantar e apresentar suas mãos, o Senhor te recompensaria com vida eterna? Pastor, eu estou andando com Deus, aceitei a Jesus, e com temor e tremor, a cada dia, eu vou pondo um tijolinho na minha salvação, no levantar a minha vida como sacrifício a Deus. Tem feito isso? Porque tem muita gente brincando. Eu quero que você abra Gálatas 6, por favor. Gálatas, capítulo de número 6, eu sei que é um versículo muito conhecido, mas eu quero ler para a gente dar prosseguimento. O apóstolo Paulo, mais uma vez, você vai ver muitas vezes na Bíblia ou numa pregação, apóstolo Paulo, porque ele foi muito usado por Jesus. Jesus levantou esse homem, e eu vou dizer mais, hein? Quer levantar você também. Quem aqui crê nisso, diga glória a Deus. Eu quero dar um recado no meio da reunião. Gente, deixa eu dar um recado importante. Levanta os olhos e preste atenção. Eu já leio Gálatas. Você que tem no coração o desejo de servir. Deus colocou no meu coração, estava falando com um casal que me procurou também, e aí pensando nisso, Deus colocou no meu coração, você que tem que fazer. Eu ia passar para alguém. Eu quero dar um treinamento para quem tem no coração o desejo de fazer a obra de Deus. Pastor, eu quero ser obreiro. Eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero ser útil no reino. Eu não quero só ficar sentado. Sentado é bom, eu sirvo a Deus. Mas há uma bênção, pessoal, no servir. Há uma bênção no plantar. Há uma bênção em fazer parte do time de Jesus que sai para a colheita, para ganhar alma. Eu não estou dizendo que você vai virar obreiro, eu não estou dizendo que você vai cantar amanhã na igreja, mas você que tem desejo, pastor, eu quero. No final do culto, me lembra, Flávia, que eu quero disponibilizar meu telefone e você vai mandar uma mensagem para mim, nós vamos combinar, nós vamos marcar aqui um dia com um coffee break, a gente toma um café, aquela coisa toda, você vem do trabalho e você paga, claro, o café, o pão, o presunto, o queijo. Eu estou brincando, pessoal. Todo mundo traz um pouquinho. E aí a gente vai falar sobre como se faz a obra de Deus. Porque a Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, e às vezes são poucos ceifeiros porque o pastor não está treinando o povo. Se não treinar o povo, se não ensinar quem tem vontade de fazer a obra, ninguém aprende sozinho, não é verdade? Alguém tem que instruir, sem sábia direção, o povo cai, o povo peca. Sem sábia direção, dá errado. Então, põe isso no seu coração, quero servir. 2025, eu vou servir mais a Deus. Amém, gente? Gálatas capítulo 6, a mensagem de hoje é leve Jesus a sério. Capítulo 6, versículo 7. Põe na tela para o povo, por favor, o que diz. Não vos enganeis. Tem tradução que fala, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu gosto de uma tradução que diz assim, não erreis. De Deus ninguém zomba, ou com Deus ninguém brinca. Gente, olha aqui, com Deus não dá para brincar. Com as coisas de Deus não dá para tratar sem responsabilidade. A Bíblia fala, por exemplo, que um neófito, quer dizer, a pessoa acabou de vir para a igreja, a Bíblia fala que não é bom já colocar logo, dando a uma função, um trabalho santo, porque esse alguém precisa ter estrutura, precisa ser fortalecido na fé. É tão séria que não é qualquer um. Olha que coisa. A palavra de Deus é tão séria, e a gente precisa tratar as coisas de Deus com tanta responsabilidade, que o apóstolo Paulo está falando, não se engane. Tudo que você plantar, você vai colher. Isso aqui é para esse tempo e para a eternidade. Tudo que você faz, quando Deus fala com você, depois que Deus te dá uma direção, a sua atitude gerará na sua vida uma colheita, aqui na terra dos viventes e também na glória eterna. Aqui na terra dos viventes, você tem duas opções de colheita, bênção ou o que mais? Maldição. Moisés, uma vez, diante do povo, falou, gente, olha,
O céu e a terra eu tomo como testemunha diante de Deus, que agora estou pondo diante de vocês a bênção e o que mais? A maldição. Escolham, pois, a bênção. Vocês têm liberdade para fazer o que quiser. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não se engane, de Deus ninguém brinca, com Deus ninguém brinca, não dá para zombar. O que você plantar, você vai colher. Meu irmão, você vai colher aqui, bênção, prosperidade, o casamento abençoado, sabe? Você vai plantar aqui e vai colher aqui, sabe? Uma vida satisfeita, se tiver o temor de Deus. Se não tiver o temor de Deus, vai ser insatisfação, mas também tem a colheita eterna. Você também vai colher ou céu ou inferno, dependendo das suas decisões e as sementes que você tem semeado. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então não brinque com as coisas sagradas. Se Deus tem te pedido algo, ô irmã, irmão, você que está aqui hoje, pastor, eu estou na igreja há muito tempo, mas ou chegou hoje, tá? Pastor, primeira vez. Pastor, eu ainda não aceitei a Jesus como Salvador. Irmão, irmã, e se a vida acabar agora? Ô pastor, o senhor está falando muito de morte hoje. Eu estou falando da morte para poder expor para você a vida. A sua vida é frágil. Meu irmão, as coisas passam rápido. Alguém aqui já vendeu um seguro na vida? Seguro. Eu trabalhei no Bradesco Seguros, vendendo seguro de vida, vendendo seguro de carro, seguro imobiliário. Eu já vendi isso aí. A melhor maneira de vender seguro é expondo a verdade. Como? Rapaz, você está comprando um carro, faz o seguro. Não, mas é assim, vai ficar apertada a prestação. Rapaz, tem gente que compra carro, na hora que põe o bico na rua ali, a ponta dele, bate, acabou o carro. Tem gente que quando vai sair na rua, dá uma tropeçada, bate a cabeça e capumba. Vocês gostaram do capumba? Eu inventei agora. E tibufe, não é? Acabou. Bateu, acabou. A vida acaba. E aí a gente vai explicando para a pessoa. E a família fica desamparada. Ô, doutor, ô, doutora, você tem filhos? Tenho. Quantos? 2. E se viesse a faltar a sua renda hoje, como eles ficariam? Paga aí, 100 e tanto por mês. A senhora tem quanto? Paga 300 então. Vai deixar um seguro de tanto. Tomara que a senhora viva muito, mas vai saber, né? Então tá bom, a pessoa que tem vai lá e assina e compra. Meu irmão, por que você não se assegura da salvação? Se plantar, você vai colher. Se você plantar a vida entregue a Jesus, todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, a achará. Você vai para a glória. Não, pastor, estou deixando mais para frente. Mês que vem, fevereiro, março. Lá em março eu batizo. Meu irmão, quanta gente não vai chegar em março? Pastor, o senhor está dizendo que eu vou morrer? Mas claro, olha para quem está do lado e fala assim, vai morrer um dia. Vai mesmo. Quem concorda comigo que não vai ficar para semente? Hein? Olha, eu não sei o que é. Gente, deve ser terrível. O dia do Senhor será terrível. Se nós não morrermos e Jesus voltar no nosso tempo, nós vamos escutar o barulho das trombetas tocando, o céu se abrindo. Jesus não vai pôr o pé aqui na terra, vocês sabem, né? Ele não pisa aqui. Ele vai entre as nuvens, assentado num alto e sublime trono branco, a Bíblia diz em Apocalipse, cercado dos seus anjos, e vai começar, meu irmão, só que... O que é isso, pastor? Vai só subir o arrebatamento, ela está por dentro. E tem gente aqui dentro da igreja que não se posiciona. Escuta, meu irmão, tem gente que não vai subir. E se você que está aqui está insistindo, pastor, não, lá para março, abril, até julho, meu irmão, até julho, muita água vai passar por baixo da ponte. Pastor, eu faço aniversário em novembro e o meu sonho é batizar lá na data do meu aniversário. Inclusive, queria falar com o senhor para o senhor levar lá no rio, e aí lá no rio, o senhor e põe e tira, e aí eu vou para o céu. Ô, irmão, você sabe, você vive até lá? Nós precisamos aceitar Jesus hoje. Porque o que o homem planta, o homem colhe. Cuidado para você não estar plantando relaxo e querer colher vitória, bênção e salvação. Está colhendo desprezo, Deus fala e você mais para frente. Deus fala e você, depois eu faço. E está querendo colher vitória. Não vai. Não erreis. Com as coisas de Deus não dá para brincar.
Tudo que o homem planta, ele vai colher. E o que você tem plantado? Diante de Deus e diante dos homens. Como é teu comportamento diante das pessoas? Como é teu comportamento diante das pessoas, dos homens? Hein, gente? Como você tem abençoado as pessoas que te cercam? O que você tem plantado no reino, na obra? Por favor, me responda. Existe obra maior do que a obra de Deus? Nossa, não me convence. Sim ou não? Não tem obra maior que essa. A pessoa que é advogada é uma boa profissão, não é? Mas não é mais nobre do que a obra de Deus. Espera aí, amigona, depois na conversa, você é minha amiga. A pessoa que é doutora, médica ou médico, é uma posição nobre, sim ou não? Poxa vida, eu tenho uma menina de 12 anos, quando ela fala, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu falo, faz tal coisa, então faz, odontologia, ou medicina, faz o que você quiser, mas, estuda. A gente quer ver o filho numa posição nobre, não é verdade? Hein? Mas nada é mais nobre do que a obra de Deus. E o que você faz por ela? Além, eu estou gostando, tem hora que ela comenta a coisa certinha. Ela disse assim, nada. Olha aqui para o pastor. A resposta de muita gente seria nada. Depois você fala, tá bom? Você é minha amiga, segura a onda aí. Segura a onda. Senão o pastor não consegue pregar. Então escuta aqui, pessoal. Tem gente que não está fazendo nada. Além de dizimar, além de ofertar, o seu dinheiro viabiliza, abre porta. Você que é patrocinador, você é responsável pela obra de Deus na África, nos Estados Unidos, a obra de Deus lá na Romênia, na Armênia e em tanto lugar no mundo, 191 países. Parabéns para você, ótimo. Mas Deus não quer só o teu patrocínio. Deus não quer só teu dízimo e tua oferta. Você precisa semear mais. Sua vida está passando, tu gasta a vida no emprego. Eu falava com o irmão aqui, que é gerente de casas aqui em Brasília, de restaurantes, e ele falou, eu gasto a vida cuidando daquilo, dos insumos, funcionários e tal. Ele falou, pastor, eu estou abrindo mão de tudo, eu quero fazer a obra de Jesus. Esse irmão tem um chamado pastoral. E ele está abrindo a mão de tudo. E aí eu contei ontem para ele a história de um pastor auxiliar meu. Deixa eu contar para vocês. Se você bater agora aí, não faz isso agora, mas depois bata na internet, no Google, assim, dominador do fogo. Vai aparecer um monte de coisa. Aí você vai baixando nas imagens. Você vai achar um rapaz assim, de doma. É doma? Doma? O cozinheiro usa doma, né? É doma? Você vai achar um rapaz assim, carequinha, branquinho. Esse rapaz, ele tinha um salário altíssimo como chefe de cozinha de restaurante 5 estrelas. Coisa grande. Ele abandonou tudo na época em Barueri, quando eu era pastor, lá para fazer a obra de Deus. Hoje ele é pastor. Ele abandonou o salário que tinha, carro novo na época, né, Flávio? Tudo, pessoal. Era solteiro, era um cara muito bem sucedido. E abandonou tudo. E se você falar com uma pessoa dessa, e eu falo do meu testemunho também, eu vou dizer, ele vai dizer, ou qualquer um vai dizer, porque não existe nada mais nobre do que fazer a obra de Deus. Nada é mais nobre. E às vezes você está gastando a sua vida com tanta coisa, e a sua inteligência com tanta coisa, e para o reino de Deus, necas. Nada. É tempo de você plantar para colher. Os campos estão verdes. Não fala verde, fala branquinho, né? Está pronto para a colheita, né? Está pronto para a colheita, cadê você? Cadê você? Faça mais pelo reino, leva as coisas de Deus a sério. Meu irmão, a igreja é um bote salva-vida, a gente tem que pôr mais gente para dentro com desespero. Meu irmão, vem. A Bíblia diz, forçai-os a entrar. Quando Jesus fala das bodas, Jesus fala, os convidados não vieram? Então vão pelas ruas, vielas, vão e forçai-os a entrar. Nós vamos ter que fazer força para ganhar alma. Não é empurrando com a barriga, levando Jesus na brincadeira. Obreiros, não é na brincadeira. Pastores, membros, vai ser levando a sério. O negócio é árduo. Senão a gente não salva o povo, não. Senão a igreja vai ficar vazia. Nós precisamos trabalhar levando Jesus a sério. E Deus quer te usar mais. Quem entende isso, diga glória a Deus. Tudo que o homem planta, ele colhe. Eu quero ler para vocês Marcos capítulo 5. Por favor. Aqui eu vou terminar. Mateus, Marcos. Leve Jesus a sério. Essa história, para mim, na minha humilde opinião, não tem história melhor do que essa.
E eu cito algumas outras coisas aqui com você daqui a pouquinho, mas não tem história melhor do que essa para mostrar o quanto se deve levar Jesus a sério. Capítulo 5. Eu vou ler com vocês o versículo de número 22 em diante. Eu vou fazer depois pular um pouco, mas vai lá. Capítulo de número 5, versículo 22. Posso? A Bíblia fala: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Quem conhece a história de Jairo? Pois bem, vamos lá, não desliga não, fica junto, fica atento. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Jairo viu Jesus, já foi dobrando os joelhos, se humilhando, muito bem, está aí. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então presta atenção, a filha moribunda significa doente, quase morrendo, à beira da morte. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que tinha um fluxo de sangue, para nós não interessa agora, olha para mim e preste atenção. O Jairo vem e traz uma necessidade. Senhor, a minha filha está quase morrendo. É uma menina de 12 anos. Nós vamos ver esse detalhe mais adiante. Minha filha tem 12 anos. É uma menininha, é mocinha, e começo da vida, eu não quero que ela morra. E Jesus, ouvindo o pedido, a Bíblia fala que Jesus foi com ele. Jesus sempre atende o clamor, o pedido de quem o busca. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Sempre vai atender você. Diga amém, Jesus. Pode orar que ele responde. E Jesus indo com ele, a Bíblia fala que uma certa mulher com fluxo de sangue, 12 anos sangrando, a Bíblia fala que ela toca em Jesus, Jesus vê que virtude saiu de si, eu estou adiantando aqui vários versículos, a mulher fala, ele fala, quem me tocou? A mulher não fala nada, ele pergunta e fica procurando, a mulher vem e conta toda a verdade. E ela contou tudo, 12 anos, bati na porta do fulano, e o Jairo ali esperando. Minha filha está doente, minha filha, meu Deus, eu preciso de ajuda. E Jesus falando com a mulher, e a mulher contando toda a história. E mulher gosta de falar. É piada, gente, era para dar risada, mas eu percebi que as irmãs ficam olhando para mim com uma cara. Quem tem filho homem e filha mulher? Levanta a mão, quem tem homem e mulher? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu vou buscar meus filhos no colégio, aí entra a minha filha e entra o meu filho. O meu filho encosta na porta do carro cansado. A minha filha fala, pai, hoje é... Chega em casa, depois eu termino. Não acabou ainda. Eu nunca vi. É cientificamente comprovado que mulher fala mais do que menino. Vocês sabem disso, né? Hein? Sem briga, sem crise. Nós não vamos ter problema lá na porta, não, né? Então, hoje eu nem para a porta vou, se for para ter problema. Mas mulher fala mais que homem mesmo. É normal. E essa mulher contou toda a verdade. 12 anos de sofrimento. E a Bíblia Sagrada fala que nesse momento chega uma notícia ruim. Versículo 35. Estando ele ainda falando com a mulher que tinha sido curada da hemorragia, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está o quê? Morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Faz favor para mim, deixa eu profetizar uma coisa sobre tua vida. Levanta a mão assim, olha. Deixa eu falar uma coisa. Você recebeu uma notícia ruim, algo que está ruim, algo que está morto, algo que não vai dar certo. Eu profetizo sobre a tua vida. Pode continuar crendo que vai haver ressurreição. Jesus vai fazer a obra. Quem crê, diga glória a Deus. Pode aplaudir Jesus, recebe isso. Vamos continuar. A Bíblia continua dizendo, versículo, qual que eu parei, gente? 36, né? 36. O 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser o Pedro, Tiago e o João, que era irmão de Tiago. Eu já preguei sobre isso, e eu falei que Jesus tinha 12 discípulos, mas para esta ocasião ele levou quantos? Não é todo mundo que você tem que levar com você. Não é todo mundo que você tem que conduzir na sua vida. Tem amizade que tem que ficar para trás. Tem coleguinha que você tem que, tesourar da tua vida, cortar. Tem coisa na sua vida que você tem que sair do meio, que senão você nunca vai se purificar. Amém, gente? Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, ele resolve levar o sobrinho, o Ló.
E Ló foi encrenca ou foi bênção na vida de Abraão? Encrenca, levou Abraão a lutar uma guerra que não era para lutar. Levou Abraão a guerras que não era para guerrear. Então tem coisas e pessoas na sua vida que você tem que cortar. Gente boa, gente bacana, mas fica um pouquinho mais longe de mim, que é melhor. Tem gente que é boa gente, o papo é legal, mas vai te corrompendo. E a Bíblia fala que às vezes é coisa pequena que estraga a vinha, como raposinha. E você tem que, Jesus tinha 12, ele só levou 3 para essa ocasião, porque não é todo mundo que vai favorecer, ajudar e abençoar a tua vida. Tem gente e não há neutralidade. Meu irmão, não tem aquele negócio, nem fede nem cheira. Já viu essa? Já ouviu? Não fede, não cheira, não faz diferença nenhuma. Ou acrescenta ou subtrai. Ou edifica ou te desmorona. E você precisa ter maturidade para entender isso. Jesus levou 3 dos discípulos. Continuando, 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, não era para menos, a menininha estava morta. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Jesus falou sobre a menina o que falou sobre Lázaro. Lembra? Jesus fala, Lázaro dorme. Os discípulos falam, se dorme vai acordar. Jesus falou, está morto, mas vou ressuscitar ele. Jesus trata aquela situação grave com uma tranquilidade muito grande. Gente, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão desse jeito? A menina está dormindo, eu vou acordar ela. Nós temos que aprender a ter essa mente de Cristo. A Bíblia diz isso em Coríntios 2, que nós temos a mente de Jesus. Então a gente tem que ter essa tranquilidade em meio ao alvoroço, em meio a tanto lamento, você tem que ter essa paciência. Não vale a pena você ser tempestuosa. Eu estou falando com testemunho próprio. Eu vou voltar para o texto, mas presta atenção. Não vale a pena você agir no impulso. Eu estou falando com experiência própria. Eu já fui uma pessoa que bateu, eu já devolvo. Não adianta. Você não pode ser, movido no calor do momento. A gente tem que ter aquela... é uma virtude isso. Mas só um minutinho. Deixa eu orar aqui, peraí. A gente tem que ter isso. Senão a gente vai viver apavorado. Porque nem tudo é tão ruim como no primeiro momento se apresenta. Escutou o que eu falei? Quem aqui já viu uma situação e falou, meu Deus, pastor, foi tirado o meu chão de sob meus pés. Mas aí eu dormi, no outro dia eu acordei, a mente melhor, pensei melhor no assunto, achei uma saída. Quem já viveu isso? Nada é tão ruim como no primeiro momento aparenta. Então você tem que ser uma pessoa, que tem que ter a mente de Cristo. Não vou explorar falando muito sobre isso hoje. A Bíblia diz, vamos lá, a menina não está morta, mas dorme. Versículo 40. E riam-se dele. Eles não levaram Jesus a sério. Jesus falou, gente, a menina está dormindo. Eu vou lá acordar ela. E, de repente, quem estava... morreu. Não é assim? É assim ou não é? Não é assim? Meu Deus, que tragédia. Por quê? Por quê? Jesus fala, não, ela está dormindo, vou acordar ela. Começaram a rir de Jesus. Se você não levar Jesus a sério, você não vai ver a glória de Deus. Se você não levar Jesus a sério, você vai ficar de fora do lugar onde a morte dá lugar à vida. Se você não levar Jesus a sério, vai acontecer com você o que aconteceu com essas pessoas. Olha o que diz a Bíblia, e riam-se dele. Quando riram, não levaram ele a sério, porém ele, tendo-os feito sair, ele fez sair. Meu irmão, o negócio não foi muito. Tem gente que a gente tem que fazer sair. Você não vai embora? Não, vou ficar. Então tá bom, fica aí. Não, por favor, vai embora. Jesus, sai daqui. Mas eu sou a madrinha, não estou nem aí. Mas ela é minha sobrinha. Não perguntei. Por favor, retire-se. E enquanto todo mundo não se retirou, o milagre não aconteceu. Quem ri, quem brinca, quem zomba, pastor, eu não brinco, não ri, eu não fico rindo e também não zombo das coisas de Deus. Como é que eu poderia zombar? Deus é tão santo? Zomba quando Deus manda fazer e não faz. Quando Deus dá uma direção e não respeita.
zomba quando a palavra de Deus lhe é dada, mas você continua na mesma prática, na mesma vida, na mesma bagunça. Isso aí é zombaria. Isso aí é falta de temor. Então, todos nós somos tentados a não levar Jesus a sério, o juízo a sério. Vivemos, às vezes, como se não fôssemos morrer nunca. E a gente está ficando velho, ou não? Olhei no espelho hoje, e aí eu olhei e vi umas manchas diferentes. Falei, rapaz, eu estou ficando velho. Ontem, não sei quem falou, vamos lá. O pessoal fizeram uma surpresa para Flávio, os obreiros. Obrigado, viu, obreiros? Os obreiros e algumas irmãs e irmãos, obrigado. Deus abençoe. O carinho pela minha esposa é carinho comigo. Ela merece, né, gente? Nem tanto, nem tanto. Teve gente que não concordou. E aí não sei quem falou, vamos lá. Eu falei, nesse sol, Deus me livre. Eu estava com uma camisa polo, falei, olha o meu braço. Tomei sol esses dias, e aí fui mostrando meu braço, cheio de pintinha de mancha. Mancha de velho. Quem tem umas pintinhas na mão que não tinha antes? Não tinha antes. Você não tinha antes, Alessandra. Tem agora. Tem agora, Ronaldo? Tem agora, dona Ana? Não tem? Mas a senhora também não está novinha, não, viu? Viu? Ó! Quem aqui está começando a aparecer umas pintas? Quem aqui tem uns pés de galinha que antes não tinha? Hã? Quem aqui percebe que está envelhecendo mesmo? Quem? Hein? Quem já está na base da tinta para tirar os brancos? Quem aqui? Eu já conheço a estratégia. A maioria de vocês pinta de loiro ou faz luzes. Estou falando com as irmãs, só para esconder os brancos. E quem não faz luzes ou pinta de loiro, fica refém da tinta de outra cor quase toda semana. Não é assim? Porque a vida vai passando, mas tem gente vivendo como se nunca fosse prestar conta e levando as coisas de Deus na brincadeira. Essas pessoas ficarão de fora. Fora da onde? Fora da salvação, fora de ver a vida, o milagre, fora de ver a bênção acontecendo. Aí a Bíblia continua, riram-se dele, ele fez todo mundo sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, só 3 discípulos, e entrou onde a menina estava deitada. Só ele, o pai, a mãe, 3 discípulos, e a Bíblia diz no verso seguinte, vai, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, Jesus dá uma ordem, menina, a ti te digo, levanta-te, vai, 42, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha quantos anos? E assombraram-se com grande, todo mundo falou, nossa, só que os 3 discípulos, o pai e a mãe que não riram, eles não só ficaram sabendo, eles assistiram de perto, eles presenciaram o milagre. Quem leva Deus a sério, vai viver milagre. Quem leva Deus a sério vai ver acontecendo, o corpo pálido voltando a ficar corado, o coração parado voltando a bater. Houve ressurreição, houve mudança. E quem é que viu isso? Quem não levou Jesus na brincadeira. Meu irmão, se você não levar Jesus a sério, você vai deixar de ver a vida. E eu estou me referindo à segunda vida. A Bíblia faz menção à segunda morte, que é o inferno, o prejuízo eterno, a perda da salvação. E a Bíblia faz menção à segunda vida. O que é isso, pastor? É a vida eterna. Nós estamos vivendo aqui, e a vida aqui é passageira. Eu posso contar uma história rápido antes de finalizar, para a gente ministrar a ceia? Talvez eu erre nos detalhes, mas eu vi uma pessoa contando, achei interessante. Diz que tinha 2 crianças gêmeos, na barriga da mãe. E aí um olhou para o outro lá dentro, a gente sabe que isso é uma historinha, porque criança não fala dentro da barriga, né? Mas um olhou para o outro e disse assim, e aí, o que você acha da vida aqui dentro? Falei, é boa. Mas, depois daqui de dentro, aí que a vida acontece de verdade. E o outro falou assim, você é um bobão mesmo, dentro da barriga. Você é um bobão mesmo? A vida é aqui agora, a gente está vivendo aqui, não tem vida depois dessa, não. A mesma coisa, pessoal, acontece conosco. Tem gente que acha que a vida é aqui e agora. Mas depois dessa vida que está a vida de verdade. Nós falávamos dentro do escritório, o assunto agora, dentro do escritório, enquanto o irmão estava louvando a Deus, aqui minha esposa ali comigo, e a Ana Clara, a gente estava falando, como é que vai ser no céu? Será que a gente vai estar junto?
Será que a gente vai saber que fulano é esposa, fulano é marido? Tem gente que vai falar, Deus me livre, aqui na terra eu já sofro com esse canalha, eu não quero, pastor, ter que ficar com ele no céu. Aqui não tem ninguém assim, amém, gente? Quem aqui no céu quer estar junto com as pessoas que amam aqui na terra? Uai, a gente estava falando, acredita que sim. Eu falei, olha, se for possível escolher, eu gostaria de ficar com vocês. Mas como que vai ser no céu? A Ana Clara e a Flávia falando, vai ser, e louvado seja Deus por isso. Eu falei, vai ser mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje em casa. Paz, alegria. Aí a Flávia falou, mas não vai ter alguns estresses? Eu falei, não, porque talvez ali a gente não tenha que ficar correndo com criança para colégio. E irmão brigando com o irmão. Quem tem 2 filhos aí, o pau quebra ou não? Hein? Eles brigam por tudo. Meu filho hoje, a Ana Clara pegou um pedaço de bolo e falou, pai, o bolo inteiro. Falou, pai, um pedacinho desse tamanho ela pegou. Olha o tamanho de bolo que ela pegou. E ainda raspou um pouquinho do recheio do outro. Eu falei, rapaz, sobrou o bolo inteiro, cara. Acho que no céu não vai ter esse problema. Amém, gente? Eu acho que não. Mas o céu, você tem que viver um pouco dele hoje na sua vida. Se você levar a sério, você vive. Eu vivo. Eu tenho paz. Gente, eu sou uma pessoa feliz. Por quê? Não tem luta? Tenho. Mas eu levo Jesus a sério. Eu entreguei minha vida para Ele. Ele está trabalhando em mim. E eu estou operando a minha salvação dia após dia. Todo dia eu estou andando com Deus. Com temor e com tremor. Mulher que não é minha, não quero saber. Pecado, Deus me livre. Quando percebo que cometi um erro, Jesus tem de misericórdia de mim. E a paz retoma o meu coração. Então eu vivo um pouquinho daqui, de lá, um pouquinho de lá aqui. Mas lá vai ser melhor. Não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, não vai ter problema. Agora fica levando na brincadeira, empurrando com a barriga. Ao invés de ver milagre aqui, bênção aqui, o diabo vai vencer a pessoa. E além de não ver bênção aqui, vai perder a eternidade com Cristo. E você não vai perder, porque Jesus tem uma obra e você vai deixar Jesus fazer. Quem aqui vai deixar Jesus fazer? O dia que você aceitou a Jesus, eu preguei sexta-feira nessa igreja a mensagem do missionário no On Grace. Dia 7 de fevereiro, o missionário escreveu sobre ficar livre, permanecer livre na liberdade que Cristo nos libertou. Eu peguei e li para o povo e fui explicando parágrafo por parágrafo o sentido de Deus fazendo na sexta-feira. E ele fala lá, o dia que você entregou a vida a Jesus, Ele começou uma obra na sua vida. Se você deixar, Ele vai continuar obrando. Como que eu deixo Deus trabalhar na minha vida? Levando a sério. Ô, namorada, namorado, vamos parar com esse negócio. Deus não gosta. Vamos santificar a nossa vida. Nada de se deitar antes do casamento. Casa comigo. Vou casar com você. Você gosta da pessoa com quem você está? Casa com ela. Mas, pastor, é que não é a hora, então para de fornicar. Está levando Jesus na brincadeira agora? Não, pastor, mas de vez em quando a carne é fraca, né? É, mas no inferno nós vamos ter corpo glorificado e nem o fogo vai destruir. Pensou queimar e nunca acabar? E não conseguir desmaiar para parar? Pastor, não, então, é que eu preciso tomar as posições. Leve Jesus a sério e toma agora. Eu e ela, a gente está amigada há 25 anos. É sua esposa, casa com ela, passa no papel. Vai lá no cartório. Não, mas é que falaram que depois que casa, assim piora. Ah, irmão, você acredita também no Papai Noel e na fada do dente? Misericórdia. Vamos tocar o barco, faz de conta que nem falou, vamos. Gente, olha para o pastor. Não, depois você fala. Ó, sexta-feira você ficou zen, hoje você está blá, 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 blá. Você é minha amiga. Ó, então depois nós conversa, tá bom? Depois nós vai tomar até café com ela. Prepara um café, gosto. Não, eu te convido. Mas agora você fecha essa matraca linda de Jesus. Olha para o pastor aqui, gente, escuta. Leva Jesus a sério para você não ficar de fora. Leva Jesus a sério para você não ser convidado a sair no dia da eternidade. Para Jesus não fazer assim para você, ó, sai. Isso não, sai. Não me levou a sério. Sai. Não perca a sua salvação. Não perca as bênçãos que Deus tem para você. Quem recebe essa palavra? Eu declaro que você não vai perder. Você vai receber e viver tudo que Deus tem para você. E um dia, quando a sua lida acabar aqui na terra,
você vai receber o abraço de Jesus te recebendo na glória. Não vai ser o Pedro com a chave do céu, não. Vai ser Jesus com a coroa de glória. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem bonito. Glória